Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje o nosso tema é o cuidado com o paciente disfágico. Eu sou Damares Rosa, fonoaudióloga aqui do Hospital Universitário de Lagarto, e estarei dando continuidade ao tema juntamente com a outra colega fonoaudióloga, Larissa Hollenberg, também do mesmo hospital. E então, a gente vai começar a se perguntar sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, sobre o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos tratar sobre alguns assuntos importantes. Então, vamos falar sobre a disfagia versus a segurança do paciente, sobre os tipos de dieta no HOL, questões de posicionamento, modo de oferta, controle de ritmo e volume da dieta, utensílios utilizados para a oferta, a higiene oral e orientações ao cuidador. Então, são temas bem importantes, espero que vocês fiquem bem atentos, porque todos esses temas fazem bastante diferença no cuidado com o paciente disfágico. E o que é a disfagia? A disfagia, ela é um sintoma, ela é um sintoma de alguma desordem, de alguma patologia que está ocorrendo ali com o paciente. Então, ela é uma dificuldade de deglutição que ela vai alterar o funcionamento dessas estruturas da cavidade oral, da faringe e do esôfago e vai tornar difícil ou impossível deglutir saliva ou alimentos de qualquer consistência. E essa disfagia, ela pode causar o quê? Essa disfagia, ela pode trazer diversas complicações. E essas complicações se referem ao isolamento social do paciente, questões de desnutrição, desidratação, pneumonia aspirativa, broncoaspiração e, infelizmente, em alguns casos, podem causar o óbito do paciente. E aqui a gente tem só uma ilustração, para a gente conseguir visualizar melhor, que é o paciente respirando, então o ar, ele vem dos pulmões e passa para a via aérea superior. O paciente, quando está deglutindo, o alimento sai da boca e ele vai descendo em direção ao esôfago. E o paciente, quando tem uma disfagia, nesse caso aqui, ele já está aspirando, porque o alimento está descendo abaixo do nível das pregas vocais. Então, esse paciente, ele está aspirando o alimento ele está em direção ao pulmão totalmente inadequado. A gente tem um vídeo para ilustrar um pouco melhor, que esse vídeo é obtido através da videofluoroscopia da deglutição, que é o nosso padrão ouro de exame. Nesse vídeo vai apresentar primeiro uma deglutição normal e, em seguida, uma deglutição alterada. Deglutição normal, o paciente faz a mastigação do bolo alimentar. O alimento ele é encaminhado diretamente ao esôfago e a gente não observa dificuldade. É um alimento contrastado, então não tem dificuldades. No exame alterado, a gente provavelmente uma tentativa de compensar a egestão desse alimento. O alimento fica em molécula, o alimento está em uma região inadequada e o paciente tem aspirações. O alimento está seguindo em direção à traqueia. Então, uma aspiração alimentar importante. Seguir. Bom, e uma pergunta importante, Será que todo paciente com disfagia, ele tosse durante as refeições? Então, isso nem sempre ocorre. Não necessariamente o paciente ele vai só tossir durante as refeições e vai ser um indicativo de disfagia. A broncoaspiração e o risco, para aspiração do alimento se demonstra através de alguns sinais. A tosse é um sinal, a voz molhada é um sinal, a dispneia, taquipneia, taquicardia, sibilos pulmonares e a queda de saturação de oxigênio. Então, muitas vezes o paciente ele não tem nem sensibilidade nessa região de via aérea inferior. Então, ele não vai manifestar a tosse como um sinal de que algo está inadequado. Então, podemos ter outros sinais que a gente pode observar
e vai nos mostrar que o paciente está com uma dificuldade importante na deglutição ou até broncoaspirando. E, além disso, a gente tem uma aspiração, que a gente chama de aspiração silente ou silenciosa, que a gente não consegue verificar com outros sinais e sintomas, e a gente só consegue verificar através de exames. Quais são esses exames? Ou a videoendoscopia da deglutição, ou o exame que a gente viu anteriormente, que é a videofluoroscopia da deglutição. Então, por que a pneumonia hospitalar por broncoaspiração ela é tão importante? A gente tem um artigo de 2018 que ele traz que essa pneumonia ela é a segunda infecção hospitalar mais comum em adultos nos Estados Unidos. Ela também aumenta o tempo de internação de 7 a 9 dias e, além disso, aumenta os custos acima de $13 mil por caso. Então, é importante que a gente tenha cuidado com o paciente disfágico para evitar esse aumento do tempo de internação do paciente e esse aumento dos custos hospitalares também, porque ela é a infecção hospitalar mais comum. Então, esses dados eles são importantes para a gente entender o quão danosa é essa infecção hospitalar e quanto que o paciente disfágico ele necessita de cuidados. Bom, e aí, qual que é essa importância toda que eu venho falando do cuidado com o paciente disfágico? Em que isso interfere? Isso interfere diretamente na segurança do paciente. Então, se a gente tem um paciente que tem uma disfagia, precisa de adaptações, precisa de utilizar o utensílio correto, com controle de ritmo e volume adequado, precisa de uma dieta específica, tudo isso eu estou falando da segurança do paciente. E isso é extremamente importante no âmbito hospitalar. Bom, e uma outra coisa super importante é a gente entender que o paciente ele pode caminhar, ele pode falar, ele pode mastigar e ainda assim ele ter disfagia. Então, ter disfagia não impede que o paciente faça essas ações. Então, ter disfagia não impede que o paciente consiga fazer essas ações. Então, esse paciente pode não parecer, mas ele pode apresentar disfagia e, inclusive, ter risco para aspiração. E aí a gente vai tratar um pouco, mas de forma bem rápida, sobre os tipos de dietas que a gente tem aqui no hospital, né, para a gente se aproximar um pouquinho mais disso. A gente tem a dieta líquida, que ela pode ser sem espessante ou com espessante, que vão entrar os sucos, os chás, a água de coco. E tem a dieta espessada, né, o uso do espessante. Então, a gente tem níveis de espessamento nessa dieta. Então, a gente tem uma dieta que pode ter o nível de espessamento néctar, o nível de espessamento mel ou pudim. Então, o néctar, ele fica um pouquinho mais grosso, mas ainda cai algumas gotinhas desse líquido. O mel parece um fio grosso mesmo, como se fosse um mel. E o pudim parece um iogurte daquele grego, uma consistência bem espessa e mais ou menos parecido com esses que estão mostrados aqui na figura. A outra dieta que nós temos no hospital é a dieta semilíquida, que pode ser sem espessante ou com espessante também. Nessa dieta, ela já contém alguns itens com grumos e também líquidos finos. E a dieta com espessante, os itens são homogêneos, não contêm grumos e são enviados na consistência definida pela equipe da fonoaudiologia, o néctar, o mel ou pudim. A outra dieta que temos no hospital também é a dieta pastosa, que pode ser dividida em pastosa comum e pastosa para desfágico. Na dieta pastosa comum, a gente pode ver aqui que a gente tem um almoço, contém um arroz mais mole, que a gente chama de arroz papa, um purê de verdura, um frango desfiado, moído, uma proteína triturada e um feijão bem cozido. Nessa dieta também é enviado o pão, o suco, o biscoito ou saladas de frutas. Se a gente for liberar para o paciente uma dieta pastosa para disfágico, ela vai ser apresentada nessa configuração. Aqui tem o arroz, um purê, a proteína e o feijão, todos são processados e não devem ter grumos. Eles são amassados e têm uma textura mais grossa. A dieta ela pode ser apresentada também em um formato mais agradável para o paciente e estimule a vontade do paciente se alimentar. Então, a gente tem a mesma dieta pastosa para disfágico, mas em uma configuração que lembra cenourinhas, lembra um purê e lembra uma carne, né? Isso é importante porque melhora a aceitação dos pacientes em muitos dos casos.
a gente tem uma simples referência aqui, que é uma dieta pastosa, né, adaptada para o paciente. Você pode ver que provavelmente é feijão, arroz e uma proteína, mas com algumas adaptações, essa dieta pode ficar um pouco mais agradável. O visual dessa dieta pode se tornar mais interessante para o paciente, apesar de ser uma dieta adaptada. E, além disso, temos outras opções, né? São um pouco mais elaboradas, mas são muito interessantes, porque às vezes o paciente ele passa muito tempo em uma mesma dieta e às vezes o interesse pelo alimento acaba se perdendo, mas ele precisa estar em uso daquela dieta devido a alguma desordem na deglutição. E, para finalizar, nós temos a dieta do tipo branda, que é a dieta que ela já contém líquidos, frutas e sólidos duros. O que eu trouxe foi uma representação de uma dieta branda que contém arroz, feijão, uma carne cozida em pedaços e as verduras também cozidas. Então, é uma dieta um pouco mais próxima daquela dieta que nós nos alimentamos rotineiramente no nosso domicílio. E vale ressaltar também que, na maioria dos casos, os pacientes precisam estar com condições para essa dieta. Alguns pacientes fazem uso de prótese em casa, então eles precisam ter essa prótese para manter a mesma condição de mastigar, de triturar os alimentos, para conseguir fazer a trituração adequada, a mastigação e o preparo oral adequado desses alimentos que são enviados na dieta branca. Então, diante das sinalizações que foi dada por Damares, nós vamos dar continuidade falando sobre os utensílios, né, ideais para a oferta da dieta, pensando na seguridade e no cuidado com os pacientes disfágicos. Devemos pensar que os utensílios utilizados durante a oferta desse alimento, ele deve ser o copo, a colher, o garfo e ou até o canudo. Né? Por que eu estou sinalizando aqui ou até o canudo? Porque tem pacientes que têm uma fraqueza da musculatura, que seria o bucinador, e ele não tem condições de estar ingerindo o líquido no canudo. Né? Pacientes que têm dificuldade também na questão do controle oral também não conseguem fazer o uso desse utensílio. Tá? Queremos lembrar para vocês também que a seringa ela não é um utensílio. Com o uso da seringa, você não consegue controlar o volume que está sendo inserido na cavidade oral desse paciente. Então, se for um paciente que tem uma dificuldade no controle ou no preparo, ele vai correr o risco maior, certo? E lembrando que a dieta espessada, que Damares falou anteriormente, primordialmente na consistência mel ou pudim, sempre deve ser ofertado na colher. Em relação à oferta de medicação, né? Com mais ênfase nos comprimidos. A oferta da medicação, ela pode ser ofertada normalmente com água, ela pode ser macerada e diluída em água ou em água espessada. Essa água espessada pode ser uma daquelas consistências que já foram mencionadas. Ela pode ser macerada e também ofertada via sonda naso ou gastrostomia. E com essa oferta, os comprimidos eles devem ser macerados e eles devem ser misturados até virar um pó, para ser misturado com água e aí sim serem administrados com o uso da seringa. O posicionamento do paciente durante a oferta do alimento. Esse posicionamento ele deve ser bem cuidadoso, tá? O paciente ele deve estar sentado, deve estar reto, em ângulo de 90 graus, como a gente está sinalizando aqui nas figuras. Nunca ofertar a alimentação com o paciente deitado ou mal posicionado, porque isso vai evitar o risco de uma broncoaspiração. Falando agora para vocês em relação ao modo de oferta, o modo de oferta ele é importante para os cuidados, né, com esse paciente disfágico. Então, a gente deve observar o quê? Se o paciente engoliu todo o alimento antes de colocar outra porção na boca, evitar o ambiente ruidoso, com distrações, como TV, celulares, alimentar no lugar tranquilo. Evitar conversas com pacientes, risos durante a alimentação, para que esse modo de oferta seja mais seguro, né? Pensando na seguridade desse paciente. Em caso de sonolência, tosse ou engasgo durante a alimentação, o ideal é parar a oferta imediatamente
pedir para o paciente tossir ou limpar a garganta com força, engolir ou cuspir aquele alimento. Em relação ao ritmo e volume, o ritmo e o volume que será ofertado à dieta do paciente, ela vai ser sinalizada pelo fonoaudiólogo. Pacientes que têm alguma alteração respiratória, que fazem uso do KNAF, que fazem uso do cateter nasal VO2, eles precisam de um volume que tenha uma sucção controlada no canudo e um pequeno volume também que pode ser ofertado na colher ou no garfo. O ritmo também é muito importante. Pode ser um ritmo normal ou um ritmo pausado, a depender de cada paciente. A higiene oral. Gente, a higiene oral ela é bastante importante para que o paciente ele tenha uma melhor percepção oral, tanto dos sabores dos alimentos, quanto em relação aos exercícios oromiofuncionais que são realizados por nós. Tá? Esse paciente aqui mostra literalmente uma higiene oral precária, uma higiene oral que está precisando ser melhor enfatizada, ser melhor realizada. Esse outro aqui também. Então, nós temos que prezar bastante pela higiene oral adequada. E tem as orientações ao cuidador, o cuidador ou o familiar. Então, é uma pessoa que sempre está presente, né, nas nossas atuações, e eles necessitam de orientação fonoaudiológica. Eles também são bastante parceiros na questão da oferta oral. Eles também nos sinalizam as dificuldades da ingesta oral. Ah, o paciente aceitou bem. Ah, hoje ele não estava bem, estava sonolento. E aí eu fui ofertar o líquido, ele engasgou. Então, todas essas sinalizações é dada por esse cuidador. A transição de cuidados, né, em relação ao paciente quando ele vai para o domicílio, hospitalar e domicílio, e o auxílio com as adaptações para a oferta. Qual a adaptação que a gente está realizando com o paciente? Necessita de alguma manobra? O que é necessário? A adaptação também da dieta, tá? Então, o cuidador, ele é bastante importante. E é com quem nós contamos, né? Nós contamos com todos vocês. Todos vocês fazem a diferença no sucesso terapêutico dos pacientes. Seja o fisioterapeuta, seja o terapeuta ocupacional, seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Toda a equipe, o cuidador, então todos vocês vão fazer diferença nesse sucesso terapêutico, nesse cuidado com o paciente e na seguridade da dieta do paciente. Aqui estão algumas referências, né, que nós utilizamos para fazer nossa apresentação e deixamos aqui o nosso muito obrigada.